Eu vi OVNI. Eu tenho 60 anos e 45 anos atrás, na praia de Albatroz, eu e meu pai, à noite, estávamos pescando e eu olhei no horizonte e vi uma estrela, supostamente. Mas ela estava numa posição muito estranha, parecia que ela estava sobre o horizonte e não a anos-luz do nosso planeta. E eu falei para o meu pai, pai, olha que interessante lá a estrela d'alva, que na verdade é o planeta Vênus. E o pai disse, não, a estrela d'alva não está no horizonte, na nossa frente, sobre o mar. Ela está lá. Aí eu olhei, Lua, estrela d'alva, Vênus, e falei, tá, então o que é aquilo? Eis que, como eu falei, eu tinha 15 anos de idade, tinha ganhado um caniço de pesca naquele dia. E era a minha comemoração de pescar com meu pai. E aí eu olhei e disse, o que é isso? Era uma luz branca grande, maior do que a luminosidade de Vênus aqui. Ou seja, era um objeto diferenciado. E a sua luz era branca e de repente começou a ondular. Nessa distância, à altura dos olhos, sobre o oceano, sobre o mar, eu disse, pai, olha lá, aquilo está se mexendo, só que de um jeito estranho, está ondulando. E começou a mudar de cor. Ficou verde, ficou branco, ficou vermelho, ficou azul, ficou amarelo, ficou um monte de cores. E eu fiquei encantado com aquilo. E aí começamos a olhar mais fixamente, mais atentamente. O que aconteceu? Esse objeto, ele começou a tremer. Tremer, começou a mudar de posição no mesmo lugar, e aí começou a ir para um lado, ir para o outro, ir para o outro. E tremendo o tempo todo, ir para um lado, para o outro. Dali a pouco ela voltou com a posição inicial, ficou branca, redonda, cresceu e saíram de dentro. Eu não me lembro se foram 5 ou 6, mas ficou ela no meio e algumas pequenininhas, como se fosse um nariz e uma boca. E eu fiquei pasmo. E as pequenininhas, bom, e aí então essa que estava mudando de formato e cor ficou parada, branca, grande, e depois diminuiu ao tamanho que estava antes e ficou redondinha, paradinha, branquinha. E as pequenininhas que eram brancas começaram, cada uma na sua posição, a tremer daquele mesmo jeito que a maior e começaram a zigue-zaguear. Tudo em ângulos retos, assim. Dali a pouco elas voltaram para a posição aquela inicial, a tal da boca, embaixo da maior, e entraram na maior e a maior só fez assim. Ficou um risco no céu e ele desapareceu. Não tem explicação. Isso foi em 1980. Até hoje eu não sei de onde saiu. Isso me gerou a curiosidade sobre OVNIs e eu comecei a ler sobre isso. Caso Roswell e outras situações mais, né, antigos astronautas e etc. E hoje a gente vê esse assunto voltando à tona, sendo publicado, liberado, né, os arquivos dos Estados Unidos lá, do Pentágono, sendo abertos. Já temos aí, acho que a 5ª emissão de vídeos, né, de lote de vídeos, e em breve, suponho eu, que teremos a abertura de informações, vídeos e até, quem sabe, contatos mais ao dia, assim, que todos vejamos, né? Então, vamos crer que esses voos que estamos vendo são, de fato, de seres pacíficos e que não seja um hoax produzido por um governo que está interessado em transformar o planeta num único grande governo, ou seja o que forem as teorias da conspiração que existem por aí. A quem tem curiosidade sobre o assunto, eu recomendo que procurem falar, ou melhor, pesquisem na internet sobre Bashar, B-A-S-H-A-R, que é uma suposta entidade alienígena que incorpora num camarada que anda dando palestras por aí. E a credibilidade dele é enorme, tá? Então, acreditemos. Segundo ele diz, tem um vídeo que entre 2027 e 2028 nós teremos feito contatos com seres que são híbridos, parte humanos, parte extraterrestres, que aos poucos nós seremos apresentados aos seres que são mais parecidos conosco, e quando nós tivermos maturidade para entender que existem outros seres muito diferentes, né? Dizem que tem os reptilianos, os insetoides e tudo mais, quando nós tivermos capacidade de olhá-los e não achar que eles vão nos comer, como disse o Bashar, a gente vai poder saber o que de fato existe por aí. Mas tem muita coisa interessante, tem muita coisa estranha.
Nós temos historicamente mísseis em testes balísticos, né, de foguetes, inclusive projetados para lançar bombas atômicas, que foram derrubados por OVNIs. Isso tem filmes de 60, 50 anos atrás. Então, não é pouca coisa, não é brincadeira, é uma história que está começando a convergir para a realidade e eu espero que seja frutífera para toda a humanidade. Esse é o meu sentimento como professor, como geógrafo, como ser humano, como irmão de todos vocês. E espero que vocês também desfrutem esse mesmo pensamento, esse mesmo sentimento. E vamos ver o que vai acontecer. Quem puder compartilhar esse vídeo, fica inteiramente à vontade, eu agradeço, porque eu acho que quanto mais pessoas fizerem correntes falando sobre o que viram, né? Não dizendo que acreditam em A, B ou C, não é isso, não é questão de acreditar, são fatos. E contra fatos não há argumentos. Então, o que eu vi, eu sei. E eu espero que você, meu irmão, meu amigo, pessoa que está me ouvindo, tenha coragem de fazer o mesmo que eu estou fazendo agora, expor ao público e falar a sua verdade. Grande beijo a todos, curte, compartilha, salva, ajuda o professor. Porque quanto mais visibilidade nós tivermos, mais conhecimento a gente pode passar e informação também. Um abraço.